Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade, né, gente? Nossa aula, a questão de adição. Nós vimos na adição na aula passada, com números inteiros. Vamos ver agora subtração com números inteiros. Volto a enfatizar isso, né? A pedir a vocês que prestem bem atenção, com calma, com cuidado, na questão das regras de adição e subtração com números inteiros. Outro conselho que eu dou é assim, para ficar mais fácil a memorização, é praticar, tá? Não adianta só esperar pela aula, pela explicação, porque se não praticar, se torna quase que inviável, né? É difícil, né? A gente tem tanta coisa na cabeça todo dia, tantas preocupações, tantas coisas, tantos afazeres, e é uma coisa que eu lembro até da faculdade mesmo, os professores, quando essa parte é a parte que eles mais pedem pra gente. Pratiquem. É o conselho, é o único conselho que eles podem dar, que eles sempre falam, podem dar para que a gente aprenda. E é realmente, sem praticar é difícil. Então assim, gente, vamos hoje ver a subtração com números inteiros. A subtração, ela tem, lembra que eu falei, eu vou dar um exemplo aqui, lembra que eu falei com vocês, a primeira coisa que nós temos que olhar no assunto dado. Então vamos ver aqui, mais 13. Vocês já vão observar aqui o seguinte, a primeira coisa que para identificar, para saber aplicar a regra direitinho, eu tenho a adição, que a adição eu já resolvo direto, né? Só aplica na regra, adição com sinais iguais ou sinais diferentes, né? Se for sinais iguais, soma os números, se for sinais diferentes, diminui os números e conserva o sinal do maior valor, tá certo? Aí nós temos aqui agora a subtração. Observe o que é que nós temos que fazer para resolver essa subtração. Essa subtração nós temos que transformar em uma adição. De que forma? Eu vou colocar uma setinha aqui para vocês entenderem. O primeiro parêntese que nós temos aqui, que é menos 15, nós não mexemos em nada, nós vamos repetir ele sendo menos 15. A partir desse sinal de menos, nós vamos inverter. Esse sinal de menos, ele vai passar a ser mais. Então, esse é um detalhezinho que acontece. Nós temos que transformar menos em mais. E esse outro mesmo parêntese, esse segundo parêntese, também nós invertemos o sinal. Aqui eu tenho mais, ele vai passar a ser menos. Então se transformou em menos 13. Apenas esses dois sinais nós invertemos. Esse aqui, ele vai ser sempre, se for subtração, ele vai ser sempre menos. Aí nós invertemos para adição, para mais. E o que está dentro do segundo parêntese, se ele for mais, passa para menos, se for menos, passa para mais, tá bom? Então assim, gente, vamos observar esse detalhe. Esse é um detalhe que a gente precisa entender para transformar, para começar a resolver esse problema. Então, observe aqui que ele era uma subtração, foi transformada em adição, e agora nós vamos aplicar a regra, né, de adição com sinais iguais, sinais diferentes. Adição, o sinal que está dentro desse parêntese é igual ao que está dentro desse outro. Então, a regra diz que quando os sinais são iguais, nós somamos os valores, 15 mais 13 dá 28, e repetimos o mesmo sinal. Aqui eu tenho de menos e aqui também tenho de menos. Então, o sinal que vai ser repetido aqui é de menos. Tá bom? Então, esse é um detalhe que vocês precisam prestar atenção. Eu vou dar outro exemplo aqui. Eu tenho mais
mais 7, aí menos, que é a subtração, né? E aqui nós temos mais 3. Pronto. Esse segundo exemplo aqui eu tenho mais 7, menos a subtração, mais 3. Então, para resolver essa subtração, o que é que nós temos que fazer? O primeiro parêntese nós repetimos sem trocar nada. Repetimos o mais 7. A partir desse sinal de menos, que é a subtração, nós vamos transformar em uma adição. Tá aí, a adição. E o que está dentro do outro parêntese também nós invertemos o sinal. Eu tenho mais, ele vai passar a ser menos, menos 3. Apenas os dois sinais é o que nós utilizamos, tá bom? Então, pronto. Feito a transformação, eu vou dar uma seta aqui para a gente entender o que foi feito. Feito a transformação, vamos agora resolver. Então aqui eu já tenho uma adição com sinais, ó, sinais são iguais ou são diferentes? Sinais diferentes. Então, quando os sinais são diferentes, nós vamos diminuir. 7 menos 3 dá 4. Volto e observo qual dos dois números é o maior. O número 7 é maior que 3, então eu vou pegar a adição, ó, sinal de mais, que é o maior número. Tá bom, gente? Então, essa é uma regra fundamental para vocês colocarem em prática. Adição e subtração com números inteiros. A adição, nós já iremos resolver ela direta. Só observar os sinais que está dentro dos parênteses. Sinal igual, soma. Sinal diferente, diminui. E pega o sinal do maior e coloca na resposta. Na subtração, nós temos um sinalzinho de menos entre os parênteses. O primeiro parêntese nós vamos repetir. A partir desse sinal, que é menos, ele passa a ser mais. E o segundo parêntese também, o sinal, se for mais vai para menos e se for menos vai para mais. E aí a gente volta a cair dentro da adição para resolver esse probleminha, tá? Essa adição ou subtração com números inteiros. Então, gente, espero que vocês consigam entender. Ele só tem um pouquinho, né? Ele só precisa um pouco de atenção nesses detalhes para poder a gente entender. E boa prática para vocês, boa aula, viu? Espero que vocês consigam entender, eu tenho entendido, né, esse assunto, tá bom? Então, até a próxima aula. Próxima aula a gente vem com multiplicação e divisão com números inteiros, que aí nós vamos utilizar aquela outra regra, né, que eu passei para vocês, que é a regra de jogo de sinais. Tá bom, gente? Então, até mais e até a próxima.